eu sempre escutei esses abalos. Agora, não assim desse jeito. Era uma janela tremia. A janela e a porta do meu quarto, quando estavam fechadas, fazia zzz. Aí eu disse, alguém bateu alguma, eu pensava, alguém bateu alguma porta por aí que tremeu essa. Hoje é dia de Natal, dia do nascimento de Jesus. E este programa especial nós vamos dedicar a mais de 20 mil pessoas que tiveram que deixar suas casas e hoje estão refazendo suas vidas. Eu estive nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro e fui ver de perto como tudo está devastadoramente diferente por lá. Acompanhe. Eu estou na rua José Luiz Soares Neto, aqui no bairro do Pinheiro. Por que eu estou aqui na frente desta casa, 58A? Foi aqui nessa casa onde a nossa Almerinda Ramalho, de 62 anos, se dispôs a contar a história dela. A história de todas essas pessoas que também estão vivendo esse mesmo suplício, de serem arrancadas dos seus lugares de forma brusca e sem chance de escolhas. A partir de agora, vocês vão ouvir a história de Dona Almerinda Ramalho. Acompanhe. Bom, gente, nesse programa de Natal, nós poderíamos estar aqui mostrando para vocês, talvez, cenas felizes, com histórias alegres, mas nós não podemos esconder uma realidade que desde 2018 vem acontecendo. Quando um pequeno abalo sísmico aconteceu em 2018 no bairro do Pinheiro, se iniciou no bairro do Pinheiro e acabou trazendo à tona uma história triste que já dura mais de 2 anos e meio, com muito sofrimento. Nós fomos buscar algumas pessoas que viveram e estão vivendo esse momento difícil de serem arrancados do seu local de moradia, onde construíram suas famílias e tiveram que se adaptar em outros bairros até que as coisas consigam se ajustar. Nós estamos aqui na residência temporária, já que ela morava no Pinheiro e sentiu esse abalo sísmico, correu com a netinha enquanto a cristaleira vibrava. Era o início de um pequeno abalo sísmico, que talvez tenha sido um abalo sísmico natural ou causado pela perfuração da mineradora Braskem em busca da salgema durante anos, em que acabaram por alguma falta de estudos ou outras coisas mais, falta de fiscalizações e outras coisas que nós já debatemos. Os bairros agora estão todos vazios. Assim também como a vida dessas pessoas. Nós vamos contar um pouquinho a história da Dona Almerinda Ramalho, 62 anos, estabilizada,
uma casa muito boa, feliz, achando que iria terminar a sua vida numa casa maravilhosa que construiu e conquistou com tanto trabalho honesto, digno e de sol a sol. De repente pega de surpresa por todas essas situações, obrigadas a sair da casa, obrigadas a se adaptar numa nova casa menor do que a casa que morava, e com tudo isso, a história teve que ser recontada. Nós vamos agora ouvi-la, porque ela vai contar pra gente todo esse suplício de quando aconteceu até esse exato momento. Dona Almerinda, primeiro eu quero agradecer a senhora por nos receber aqui em sua nova casa e se dispor inclusive, a atender o nosso pedido de contar a sua história, que nem sempre, enfim, algumas pessoas gostam de contar, porque parece que quando se conta, se vive novamente os momentos difíceis. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente. Eu sei o quanto está doendo aí dentro, o quanto está difícil essa desarrumação, não só da casa, mas da vida também. No início a senhora sentiu esse abalo sísmico junto com a sua netinha e correu. Foi assim que começou tudo isso? Foi. Mas eu não sabia que a minha mãe dizia para mim que era uma senhora, que era minha tia-avó, e morava ali na Praça Centenário. Ela dizia que nunca ia existir, quando via tremores em algum lugar, isso nunca vai existir aqui no Brasil. Depois começou a surgir em Recife. Aí eu disse, olha minha mãe, tá vendo aí? Ela disse, mas aqui Alagoas não, aqui Alagoas é um lugar seguro. E no dia que eu vi esse tremor, eu digo, porque uma vez houve um boom, mas que foi aquela que tem na ladeira dos Martírios. Sim. Que tinha aquela quantidade de dinamite lá que explodiu. Ah, sim, foi na DEIC, né? Na sede da DEIC, que os explosivos acabaram eu digo, arrebentando deve ter a delegacia. sido alguma coisa por aqui, por perto, que tem delegacia, tem tudo. Isso. Achei que era isso. Mas aí depois eu saí para comprar o pão e vi muita gente na porta, nas calçadas, na rua, todo mundo com medo de entrar. Aí eu disse, minha gente, o que foi? A senhora não sentiu não esse tremor? Aí eu disse, isso foi tremor? Foi. Pronto. Daí foi que eu vim para casa, daí eu não dormi mais, sempre esperando tremores, preocupada. Entendeu? Sempre esperando tremores. E quando passou uns dias, a parede de um quarto abriu de cima a baixo. Aí eu disse, oxê, isso não estava aqui. Como é que surgiu assim? De repente, de uma hora para outra? Agora era como se fosse uma linhazinha. Um risco de lápis, né? E dali mas era foi uma abrindo, foi aumentando, que ficou assim. Ele não passou disso. Aí depois a menina varrendo a casa, o canto assim do sofá. Ela disse, a menina veio ver uma coisa, alto assim. Entendi. Subindo. O piso subiu. Subiu, no canto assim todinho. Entendi. Aí a gente foi ver jardim todo rachado, todo aberto, subindo. Na sala mesmo, batia com um cabo de vassoura. Seu Geraldo, que esteve na minha casa, porque eu chamei, Sim. porque o teto da cozinha estava abrindo. Aí ele começou batendo com um cabo de vassoura. Ele disse, olha, eu vi te pisar aqui. Isso aqui tá tudo fofo. Tá todo oco, né? Ali, né? Tudo Aquele som fazia de oco. pô. Nos outros lugares não. No terraço, eu disse, meu Deus, não pode esse terraço estar abrindo. Ele abriu o chão assim. Eu disse, não pode, porque eu construí esse terraço aqui. E eu queria construir um primeiro andar. Em cada coluna, eu fiz 13 colunas nesse terraço. E o próprio mestre de obra disse, não tem precisão. Eu disse, eu quero. Pode fazer isso. Por segurança. Ele fez, ainda tinha os pés de galinha. Entendi. Para apoiar mais As vigas. As vigas que foi feita. Aí, quer dizer, e eu ver o negócio abrindo, não tinha nada, era tudo firme, tudo. E como é que pode uma coisa dessa? Isso foi em 2018. 2018. Foi. Início de 2018, né? Março, Início, abril. início, Foi naquelas início. chuvas Foi. que ocorreram, inclusive, em Foi. 2018. E eu estava ali terminando a construção da casa. Entendi. Aí o que acontece? Aí dali foi abrindo num canto, uma porta emperrando dentro de Vocês casa. tiveram apenas um abalo ou tiveram outros abalos também? Olha, pequenos pousos, por incrível que pareça. Eu digo isso, eu já disse ao Geraldo,
Eu sempre escutei esses abalos. Agora, não assim desse jeito. Era zzz, uma janela tremia. Entendi. A janela e a porta do meu quarto, quando estavam fechadas... Havia uma vibraçãozinha. Fazia zzz. Aí eu disse, alguém bateu alguma... Eu pensava, alguém bateu alguma porta por aí que tremeu essa. E a janela da copa, que era toda de vidro, madeira e vidro, e era de correr, então ela tremia. Mas era muito pouco, era aquele... Zzz, entendi. Sabe, pequenas vibrações, a senhora já percebia isso há muito tempo, só que não imaginaria. Eu dizia para ela, e ela dizia, a senhora já imagina coisas. E eu fui, até que aconteceu o que aconteceu. Não é fácil. Só sabe quem está vivendo. E nós que fomos lá sentimos de perto essa energia e essa dificuldade das pessoas. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais histórias contadas dessas pessoas que estão vivendo momentos difíceis por conta desses 4 bairros que estão em criticidade por causa de irresponsabilidade durante anos de órgãos e da própria mineradora. Eu vou para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta já. Não sai daí. Pois é, estamos de volta com o nosso Fenômeno Fique Alerta de Natal. Que bom ter você aí do outro lado da telinha nos acompanhando, para que nós possamos contar histórias, e histórias muito interessantes, mas tristes. Mas histórias de vida, para que vocês conheçam a realidade nua e crua de quem está vivendo há quase mais de 2 anos nos bairros que estão afundando. Essas pessoas foram arrancadas sem ter como discutir se queriam ou não. Elas foram obrigadas. Vocês imaginem, né? Vocês ouviram a história, né? Mas não acabou, não. Escombros, memórias, andar pelas ruas do lado dos bairros atingidos pelas rachaduras, traz pra gente que foi até lá, para mim, para toda a equipe, um sentimento de tristeza, de que todos nós sentimos enquanto fazíamos esses registros para essa matéria. São histórias deixadas para trás, na impossibilidade de continuar a vida da forma que ela era antes. Eu entrei em uma dessas casas e confesso a vocês, essa história eu vou contar a partir de agora, mas todos nós nos emocionamos. Acompanhe. Além de Dona Almerinda Ramalho, de 62 anos, que morou durante 40 anos nesta casa vizinha, não só Dona Almerinda, mas várias pessoas da rua José Luiz Neto, aqui no bairro do Pinheiro, também tiveram suas vidas devassadas, suas casas retiradas. E em alguns momentos, Dona Almerinda cita que uma das maiores dores dela foi exatamente ver a casa que construiu durante 40 anos, com tanto sacrifício, amor, dedicação, criando os filhos, os móveis sendo retirados, as janelas sendo retiradas. Aqui também, pessoas foram felizes. Aqui as pessoas se confraternizaram. Aqui as pessoas riram, choraram, nasceram. E hoje são apenas armários que foram deixados para trás
porque não podem mais ficar aqui. São exemplos e com um sentimento de nós que estamos aqui, nesse momento, um sentimento de tristeza. Mesmo que nós não tenhamos morado aqui, mas a energia dos escombros, dos armários que ficam, das partes que estão quebradas da casa, do vazio, das histórias de vida. Quantas vidas viveram aqui? Quantas pessoas circularam por esses corredores, por esta casa? E hoje são apenas pedaços de tijolos que a qualquer momento poderão sumir se essas crateras, pela instabilidade do solo, cederem. É muito triste. Dona Almerinda disse que ao ver os guarda-roupas imensos que tinham na casa dela ficarem, móveis comprados com tanto sacrifício, serem retirados, ela não suportou e foi retirada do local. E ela fala sobre isso. Acompanhe. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela inclusive acabou confirmando que houve um pequeno abalo, né, de 5 pontos, alguma coisinha, enfim. Não, mas pela escala Richter significaria pequeno. Mas como o local já estava frágil, esse abalo, na verdade, só fez descobrir, enfim, mostrar um problema muito mais sério, que eram esses vazios, essas minas que estavam embaixo de todo o bairro do Pinheiro. A senhora, nessa confusão toda, a senhora imaginou que chegasse a esse ponto? Não, que eu dizia, eu vi os meus vizinhos se mudando, eu vi meu vizinho mesmo do lado saindo, que ele não queria sair nunca. Eu vi outras pessoas saindo da rua, ficou só 5 casas. Eu disse, mas eu não saio daqui. Eu saí um sábado de manhã, fui na Casa Vieira com a minha filha e quando eu abri o meu portão, que botei o pé, aquele negócio, bum! Eu puxei o portão e disse, Tony, a casa desabou. Meu Deus. Aí ela olhou assim e disse, foi não, manhã, olhe para ali. Em frente. A casa de frente caiu num buraco. Meu Deus do céu. Aí eu liguei na mesma hora, isso foi em abril. 2018. Não, abril agora. Abril agora de 2020. Porque foi quando aí eu... Sim, já estava eu disse, nos olha, limites mesmo. Eu liguei para ela, para a menina da Braskem, e disse, olha, eu quero me mudar ontem. Eu agora não quero ficar. Vocês vieram aqui, Defesa Civil, ia lá em casa toda semana, porque aparecia rachões. Dona Almerinda, a casa da frente estava, inclusive, nessa área de criticidade, e a sua casa não estava, era isso? Não estava, e rachando. É porque, a essa altura eu não tenho, mas eu devia ter para lhe mostrar qual foi o boletim da Defesa Civil. Ainda era Defesa Civil, ainda era lá no Vegel. Entendi. Eu chamei, não veio, chamei, não veio. Eu precisei falar direto, digo assim, daqui eu não saio, eu falar com o seu Arthur. Foi quando o seu Arthur disse, não se incomode, eu vou mandar uma pessoa lá. E mandou. Enquanto eu deixei só pedido, não adiantava. Quem é seu Arthur? Ele é da Defesa Civil. Tá. Integrante da Defesa Civil do município. Acho que era, eu não sei se é do município ou do estado, eu não sei. Tá, ok. Aí o que acontece? Ele disse, seu Arthur, não pode, toda semana aparece um rachão na minha casa. E foi quando eu tirei os guarda-roupas do lugar, aí foi que eu vim perceber que até os 2 quartos tinha rachões enormes e era... Escondidos atrás dos guarda-roupas. Que eram muito grandes. Tanto é que eu não armei, eu não tenho um guarda-roupa aqui. As minhas roupas aqui nessa casa é dentro de sacola no pé da minha cama. Porque a sua casa era grande e essa casa que a senhora conseguiu pagar com o valor que a mineradora está te disponibilizando, o valor de R$1.000, que é o aluguel social.
é a única casa que a senhora disponibilizou, mas é um terço do tamanho da casa que a senhora tinha. Não cabe. Tá, a prova tá aqui, depois você pode ver, tem móveis e caixas aqui fora e lá atrás. Eu tenho outro bocado, porque não coube. Ainda me desfiz de duas sofá e uma mesa com cadeiras, com tudo. Porque esses eu não tinha nem onde botar aqui. Mas... Entendi. Agora, dona Almerinda, primeiro esse problema, o susto, o medo, o desespero, a busca por ajuda para que saísse daquele local onde a senhora morava. Morou lá durante quanto tempo? 40 anos. 40 anos? 40 anos. A sua vida toda foi feita ali. 40 anos eu fiz mais ou menos em fevereiro, me mudei de lá em abril. Entendi. 40 anos num bairro tradicional, onde a senhora conhecia todos, onde os filhos nasceram. Foi muito procurada essa casa, procurei bastante, porque eu não queria casa colada, eu queria casa aberta. Solta. Entendeu? Solta. Apesar de ter construído esse terraço de 18 metros, eu ainda fiquei do terraço para a parte de trás, eu fiquei 4,5 por 4,5 de quintal, que eu tinha pitangueira, eu tinha acerola, eu tinha tudo isso. Entendi. E eu ainda construí atrás. Na mesma terminou da frente, eu construí o de trás, 15 por 4,5. Então, assim, porque meu quarto molhava, estava sempre a parede estourando, então eu fiz isso. Então eu gastei muito dinheiro e eu não vou ver retorno disso. Entendi. A senhora investiu ainda nessa casa para ficar do jeitinho que a senhora queria, com essa conforto. foi a herança que a minha mãe deixou para mim, em dinheiro. Eu digo, não, eu vou investir na casa, onde eu quero viver. Entendi. Entendeu? Porque eu não fui na porta da Braskem pedir, dizendo, estou arrependida, eu não quero mais morar aqui. Não. Se eu não quisesse morar ali, eu não estava construindo, fazendo tudo que eu fiz. Entendeu? Então ela destruiu um sonho meu. Um sonho. Que por isso que me abalou muito. Porque ali eu queria ter minha neta, era louca pela casa, que ela dizia assim, não, vovó, não quero que você saia daqui. Que ela tem espaço para correr. Sabe? Então, quer dizer, isso para mim, tudo foi decepcionante. Demais, demais. Outra coisa, ver aquelas pessoas, no dia que eu vi aquelas pessoas, ainda morava lá, carentes do outro lado da Rua do Arame, que eram aquelas pessoas... Quando eu vi uns 10 caminhões de mudança tirando o pessoal, pessoas que eu conheci, que era quando eu precisava de alguma coisa, eu ia lá e eles vinham me ajudar. 40 anos no bairro, entendeu? Né? Qual foi o seu sentimento nesse momento em que a senhora viu os caminhões tirando aquelas pessoas emergencialmente? Qual foi a sua sensação? Eu vim para casa, chorei muito, muito. Eu digo, agora pronto, a gente não sabe mais onde mora ninguém. E cada um foi para o seu lado. No dia da minha mudança, eu comecei a passar mal, eu disse, eu não vou chegar na casa nova, eu vou morrer. A minha filha, ela disse, não, mãe, não vamos. Quando eu vim tirando os móveis, eu digo, não. Me botou no carro e trouxe, eu fiquei aqui nesse chão aqui, deitada, assim, porque não tinha móvel, não tinha nada. Só me aguentei, eu disse, mas eu vou chegar e eu vou estar morta, porque eu fiquei só aqui. Entendi. Vou chegar e eu vou estar morta. Uma sensação de quê? De perda, de impotência? Não, eu estava passando muito mal. Eu sou hipertensa, sou diabética, eu estava passando muito mal. Muito. Eu não esperava nunca eu ver meus móveis saindo de dentro de casa. Essa foi a pior sensação que eu tive. Entendi. Como se fosse uma expulsão daquele sonho de uma herança da sua mãe, que a senhora queria exatamente permanecer ali por mais 40 anos. E sem saber se isso eu ia ser remunerada pelo que é meu. Como não sei ainda, não fui. Entendi. Eu não tive nem reunião para dizer, olha, como é que vai ser o pagamento, o que é que vai ser, nada. Total silêncio. Do meu apartamento, eu tive agora uma reunião. Aí, o que acontece? Quando eu aluguei, eu pensei que o cara estava pagando IPTU, ele não pagou. Mas foi um ano só. Sei. Até isso eles vêm descontando. Eu acho um absurdo. Eles não podiam descontar. Sabe por quê? Eles que quiseram o apartamento. Não fui eu que ofereci para eles. Isso. Eles que quiseram. Então, arque com o que tem. Arque com tudo. E me paga o que é meu certo. Não descontando. Eu disse à moça lá que veio falar comigo. Então, na situação que a senhora está, dona Almerinda, a senhora foi realocada porque precisava, porque a senhora sentia que a sua casa, por mais maravilhosa e
enfim, que tivesse as suas raízes todas, estava ali colocando em risco, em risco a vida da sua família, dos seus E parentes. até da vizinha. A vizinha não saiu. Foi a única, foi uma dessas Que continua ficou. lá ainda. Não, ela saiu agora. Saiu porque agora. A minha casa pendeu pro lado dela, da casa Entendi. dela. Ela teve que sair. Quer dizer, a situação vem a cada dia, a cada mês, a cada hora, ela vem aumentando e aumentando essa criticidade, esse risco Totalmente. grande. Saindo disso, os móveis agora chegando na nova casa que a senhora emergencialmente teve que buscar, que foi aqui no bairro da Pitanguinha. Qual foi a sensação? Horrível, porque esse terraço ficou até a porta de móveis, porque eu não sabia onde botar nada. Essa sala vinha até aqui, os móveis, porque eu também não sabia onde botar nada. Era sofá em pé, era tudo em pé. Eu não tinha. Lá atrás já estava cheio de móveis também. Eu não tinha onde botar, porque eu tinha 3 salas enormes. 3 salas. O meu quarto era 16 metros quadrados. O dos meus filhos era 15,5 metros quadrados. Então era enorme, era tudo grande. Entendi. Sabe? Na copa eu tinha mesa, eu tinha móvel, tinha geladeira, tinha freezer. Hoje freezer lá no quintal é assim, desse jeito. Entendi. A senhora teve que conseguir arranjar uma forma, porque a casa não estava adaptada com os seus móveis da casa anterior. E foi uma sorte muito grande eu ter achado essa casa. Entendi. Apesar de tudo, foi uma sorte, porque eu estou aqui em cima de tudo. Entendi. Ainda está um pouco perto de onde a senhora Eu conheci saiu. o dono, e o dono me falou bem de mim para o pessoal aqui, e eles têm em mim um carinho, esse senhor em frente Que tem maravilha. um carinho muito grande por mim, sabe? E é uma atenção, uma senhora ali embaixo, o pessoal chama de tia também, tudo é muito carinho. Então a senhora se sentiu acolhida aqui no bairro da Muito, Pitanguinha, que que é é um o bairro que eu extremamente penso em ir hospitaleiro, embora. né? A senhora É o que eu- pretende comprar uma casa aqui próximo ou pretende ir para outro bairro? Aqui não, porque eu vou passar depois pelo mesmo problema. Porque já viu que está rachando lugares, né? Já viu que começaram cavando aqui dizendo que era saneamento. Como foi lá, no Pinheiro disseram que era saneamento. Aí eu não quero ficar por aqui, eu vou lá para a serraria, ver se eu arrumo uma coisa na Entendi. A serraria. senhora está assustada, né? Demais. Entendi. Eu passar por tudo, eu não tenho saúde mais para isso. O que tudo isso causou para a senhora emocionalmente e fisicamente, ou então fisiologicamente, digamos assim, dona Almerinda? Olha, a minha saúde, que diminuiu muito, apesar de eu ser diabética, ser tudo, eu corria para um lado, corria para o outro, eu dirigia, eu viajava dirigindo, fazia tudo. Hoje, eu não vou numa praia dirigindo, entendeu? A minha visão baixou muito, eu tenho 30% de visão, tenho que fazer uma cirurgia, mas também não confio, porque a minha médica disse a mim que ela não pode dizer que vai ser 100%, Claro, né? lógico. Cirurgia de olhos, você sabe como é. Por conta da sua diabetes, pode ser que cause alguma Aí dificuldade. eu digo, eu passei a tomar insulina, que eu não tomava. Entendi. Entendeu? A senhora acha que isso tudo foi por conta da questão emocional que deve ter Foi. alterado tudo isso, né? Enquanto eu não saí de lá, Wilson Júnior, eu tinha, a diabetes subia, a coisa chegou a 400 e tanto. Caramba. E aqui mesmo, depois que eu cheguei aqui, a minha pressão foi para 18, 19, entendeu? E foi que o meu médico disse, olha, esse caroço não vai sarar, isso que se abriu aí não vai sarar. Entendi. Porque a diabetes é alta, sua pressão era sangrando direto. Porque a pressão alta, você por onde Isso, tiver um claro. escape, ela sangra. Exato. Aí foi que eu resolvi entrar na insulina, que eu tinha pavor de insulina. Mas hoje eu digo, foi a melhor coisa. Para controlar a diabetes, né? Porque a minha diabetes ficou baixíssima. Tem dia que baixa tanto que eu passo mal. Entendi. Agora, em relação à mineradora, qual a atenção que eles estão dando à senhora? O acordo foi feito para indenizar da sua casa. A senhora também tinha 2 apartamentos do qual a senhora teria uma renda de aluguéis. Então a senhora tem a sua casa, do qual a senhora saiu, está aqui adaptada nessa da Pitanguinha, e esses 2 apartamentos que lhe davam uma renda extra também. Como é que está sendo feito isso? Que negociações chegaram entre a senhora e a mineradora? Nenhuma. A única negociação que ela veio fazer foi por um dos apartamentos que derrubou. Eu não tenho mais nem prova. De que ali tinha um apartamento. E o que eles pedem no documento? Certidão de ônus da pessoa que vendeu o apartamento para a pessoa que me vendeu. Entendeu a coisa aí? Entendi.
A pessoa que eu comprei, ela queria certidão de ônus da pessoa que vendeu a ela. Entendi. Olha, eles exigem demais. Assim, um dos apartamentos, ele todo foi feito na Coab. Toda a documentação. Eu entreguei lá na Coab. Naquela época era Coab, né? Era Coab, agora tem outro nomezinho. Isso, mudou. Pronto, simplesmente ele não quer aceitar mais a documentação da Coab. Eu tenho que passar para essa. Para nova agora, atualização. Para refazer. Isso é um absurdo. Porque se está feito lá, é o que era antes, então eles aceitem. Está com tudo certinho. Entendi. Eles não aceitam. E além de não aceitar, ainda pede. Tem outro nomezinho que eu agora não lembro, enfim. Também, não lembro. Não sei se é Conab, não, tem um outro nome, enfim. Eu disse, então, se vocês querem isso, vão providenciar, me pague. Era isso que eu ia perguntar, se toda essa dificuldade que a senhora está vivendo foi por conta das ações do trabalho, talvez não mal feito ou não fiscalizado por ele ou pelos órgãos competentes, a senhora ainda que tem que fazer todos esses trâmites para provar que o apartamento é seu. E no cartório 1000 vezes, para pegar documentação tal que eles pagos pedem. com o dinheiro da senhora. Como esse segundo apartamento que eu comprei, ele só tinha uma declaração de compra e venda. Entendi. Olha, eu fiquei tão louca com as documentações que eles pediram, que eu falei com a ex-dona, que é uma pessoa maravilhosa, Patrícia, honesta, mandou uma procuração dela, pleno poder, em questão do apartamento. Sim, claro, para que a senhora pudesse resolver. E eu deixei o apartamento no nome dela. E estou vendendo a Braskem no nome dela. Entendi, que coisa maravilhosa. Para você ver. Porque eu não aguentei as coisas que eles pedem. A quantidade de documentos para provar que o apartamento é da senhora. Eu não tinha razão de fazer tudo isso, isso me revolta. Eu falo, eu for no advogado, eu me revolto. Depois, calma, que é o Gustavo, que é o dono do Pilar, do supermercado Pilar. Certo, ok. Que também foi vítima, né? Foi, não é um só não, o Gustavo tem vários. Entendi. Entendeu? O que é que passa na senhora quando a senhora vai dormir, vai descansar, na casa em que a senhora... Insegurança, eu não sei se eu vou sair nunca disso aqui. Eu não sei se vai ter dinheiro depois deles pagarem a tantas pessoas ali embaixo. Pessoas que têm que receber menos. Eu não sei se eles vão me pagar. O meu vizinho, na época, ele queria vender a casa. A casa dele é igual à minha, idêntica, isso junto. Só os detalhes que mudam. Vamos supor que é quadrado, a minha é redonda. Certo. Era só o detalhe. Mas a mesma coisa. As duas salas no mesmo local. Tudo. Até o terraço grande que ele tinha foi o que eu fiz também. Ele queria vender a casa dele na época, antes disso, era 550 mil. Entendi. Hoje em dia, não vale mais isso a minha casa, porque eu gastei muito na minha casa. Essa avaliação, quem é que está fazendo? É a própria Braskem? Quem faz a avaliação? Eu não fiz não. É uma avaliação anterior à criticidade? Não, eles mandam fazer a avaliação anterior, a partir de 2018, de certo. Janeiro de 2018. Mas quem faz nunca vai por essa avaliação. Eles vão pelo que está vendo da casa quebrada. Porque é terrível isso. A minha prima lá do produto do sítio, quanto é que vale um local daquele do produto do sítio? Mais de 1 milhão. Avaliaram por 600, foi 580, foi 680 mil. A casa dela, ela assim, fica na outra esquina. Aqui é o produto do sítio, a casa dela aqui. A casa dela era até o próprio pedreiro que fez, que entende de coisa. Aqui seria 1 milhão e 200 a sua casa. Avaliaram por 580. Hoje, nós estamos em 2020, dezembro de 2020. Vamos encerrar o ano de 2020. Um ano difícil. Muito. Que apesar de todos vocês estarem vivendo esse momento terrível, né, desde 2018, 2 anos de suplício, a pandemia veio também para piorar ainda essa situação. O que a senhora pensa? Que a senhora me disse que é bastante otimista, a senhora é temente a Deus, estou vendo aqui o seu... o local com vários santos, Nossa Senhora, Jesus Cristo, a senhora é católica. Sou. E todos eles tinham um cantinho deles. O jeito foi improvisar uma mesinha para botar eles, porque eu não tinha. Botar o santuário deles, que eu não tinha condições.
É a sua fé que está te segurando? É a minha fé. Olha, eu tenho tanta fé em Deus, como eu tenho fé que estou aqui. Entendeu? Muita fé em Deus. E naquela santinha Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho muita fé nela, muita. Tudo eu peço a ela e por incrível que pareça, eu consigo. Que hoje em dia o que eu peço a ela, que todos os dias, assim, antes de chegar, tinha rezado meu texto, pedindo a ela que eu peço que eu consiga uma casa à altura da minha, uma casa boa, e que eu não vá ter mais problema. É isso que eu peço a ela. E é nessa esperança que eu vivo. O que a senhora poderia, aproveitando agora a nossa audiência, pedir, ou clamar, ou, enfim, reclamar da mineradora Braskem nesse momento? O que a senhora queria que eles fizessem com a senhora e com as outras pessoas que estão na mesma condição que a sua? O que eu queria da Braskem é que eles avaliassem as nossas casas como eles avaliariam a casa deles. Numa situação dessa que a gente está, mas avaliasse a casa da gente como antigamente, não depois da pandemia, depois desse tremor, dessas coisas. Das rachaduras. Das rachaduras. Ele avaliasse a nossa casa, que a minha casa, hoje em dia, se eu fosse vender, seria uns 650 mil. E eu não sei se eles vão me pagar isso. Fora ágio, que eles dizem que pagam, mas né, tem mais outras coisas aí. Mas 650 é o preço do meu imóvel. A senhora foi feliz nessa outra casa? Muito. Lá eu criei meus filhos, entendeu? Meu filho nunca tinha passado por lá. Mas foi ali no bar do Chico, você sabe, não sei se você sabe. Sim. E ele disse, vou passar lá em casa, bebo. Pronto, chorou tanto sozinho que ligou de lá. Ô mãe, pelo amor de Deus, como é que tá a nossa casa? Eu disse, meu filho, saia daí. Eu não passo na rua mais. Porque a senhora, depois que a senhora saiu, não volta por ter medo de não suportar a dor e desabar? Não, eu tenho medo de ver a destruição da rua e da minha casa. Destruição de uma vida, né? De uma vida, porque todos ali eram todos muito conhecidos, muito, entendeu? Era muita amizade que a gente tinha. Da esquina para outra esquina. A gente se dava com eu pelo menos me dava com todo mundo. E isso para mim me abalou. Entendi. Mas a fé em Deus é muito grande e eu peço proteção a Deus, tudo isso. Dona Almerinda, eu gostei muito de conversar com a senhora é muito lúcida, esclarecida, super simpática, apesar de toda essa dor. A gente percebe que por mais que a senhora tenha essa energia boa, essa fé que te move, que também nos comove, nos emociona, a gente percebe que no fundinho dos seus olhos tem uma tristeza por ter acontecido tudo isso, por ter feito essa bagunça na sua vida, digamos assim. Mas eu sinto também uma luz de esperança na senhora de que isso tudo vai passar, vai ser uma experiência para se refletir e a senhora voltar a ter o seu cantinho, refazer sua vida e ser feliz. É a única coisa que me segura, é a esperança de que a Braskem acerte o que é meu, sem problemas, entendeu? E que pague justo o que vale a minha casa. Não agora, como eles entraram já vendo tudo rachado, tiraram foto, tudo, e me pagar pelo que eles viram na rachadura. Não, me pague pelo que era antes, pelo que a rua valia. Entendi, pelo local tradicional. Pois é, aí sim, entendeu? Não ele vai avaliar a minha casa pelo que eles foram depois lá, porque chamado teve muito. Agora, quando eu conheci o seu Arthur, que ele até me deu o número do celular dele, a coisa melhorou, porque quando eu descobria o negócio, eu dizia, seu Arthur, arruma alguém para vir aqui para o senhor ver. E ele mandava. Entendi. Eu não tenho o que dizer do seu Arthur, da Defesa Civil. Para a gente finalizar, esta casa que a senhora está passando essa temporada aqui, né, até essa confusão toda tentar se organizar, qual é o seu sentimento aqui nessa casa? Olha, eu acho que Nossa Senhora me botou aqui porque eu pedi muito a ela antes de sair de casa. E ela me botou ela aqui porque era o melhor para mim. Na época, o melhor para mim era aqui.
E eu agradeço todo dia a ela por isso, a Deus, primeiramente. E, assim, esperar agora o dia de eu ir para minha casa, que eu não vou dizer que eu não sonho com isso, sonho, que eu adoro plantas. Se você vir a quantidade de plantas que eu tenho ali atrás, para mim estender roupa, coitada, eu tenho até pena, porque ela não tem espaço. Entendi. De tanta planta. A senhora trouxe todas? Não cheguei a trazer todas, que não deu. Não tinha como, Mas né? a quantidade que eu trouxe, aí eu vendo depois tudo junto, é que eu sei quantas plantas, porque muitas morreram, porque não aguentaram, entendeu? Mas eu jogando, canto aqui, já pendurei ali, já botei aqui, e assim vai. Tudo bem. Dona Almerinda, adorei conversar com a senhora. Também. Tá? Apesar de várias vezes também me emocionar quando eu vi os seus relatos da sua ida, vinda, essa luta. Mas eu torço que ainda vou reencontrar a senhora, talvez para mostrar a senhora no seu cantinho, no lugar onde a senhora tanto desejava, voltar com alegria e com um sorriso grande no rosto. Com fé em Deus. Muito obrigado por nos receber aqui, tá? Foi um prazer muito grande receber vocês, e a maneira como você conduziu a coisa, a entrevista, foi realmente muito leve. Que bom. Eu que falei o que eu quis falar. Que bom. Entendeu? Essa é a nossa intenção, que a senhora tenha vez e voz. Obrigada. Deus te abençoe muito, A viu? nós todos. Continue sendo essa pessoa linda e maravilhosa e com essa fé inabalável. Muito obrigada. Um beijo para a senhora. Deus te Outro abençoe. para você. Para vocês todos que estão aqui. Bom, aqui nós vamos encerrando esse bate-papo, né? Enfim, queria muito poder estar aqui conversando com a dona Almerinda, falando de outras coisas, mas aqui é a vida real. E como eu disse, aqui é a dona Almerinda Ramalho, 62 anos, vítima, uma das vítimas de todas essas pessoas que estão vivendo nesses 4 bairros, Pinheiro, Mutange, Bom Parto, Bebedouro, momentos difíceis há 2 anos. Cada virada de ano, para eles, é uma incógnita de que se vão continuar, né, indo para um lugar e reconstruir. E é como ela falou de plantas, você arranca uma planta pela raiz, você tem que imediatamente plantá-la em um outro local, geralmente melhor, maior, regar, dar atenção, para que essa planta possa crescer, enfim, e ficar cada vez mais bonita. Eles estão há muito tempo, muitas vezes, em vasos pequenos e apertados, e sofrendo. E o que a gente espera é a sensibilidade de quem causou tudo isso com essas pessoas que tiveram suas vidas completamente dilaceradas. E a gente conta para vocês, para você que está do outro lado aí da telinha, que talvez não tenha, ou não imagine, não tenha noção do sofrimento que essas pessoas estão passando para se adaptar a um novo momento. É a nossa prestação de serviço e a hora de ouvir o que eles têm para contar. Porque aqui eles têm vez, voz, com verdade, com coragem, com transparência, com honestidade e com solidariedade. A gente vai encerrando por aqui, nesse momento. A gente chora em velório, né? Então é como se eu estivesse enterrando uma mãe e um pai. Difícil, né? Se para nós que fomos até lá, mas não estamos vivendo nem vivenciando essa situação. Você entrar numa casa com frases, com palavras que diziam, inclusive lá, que ali havia uma família feliz, que sonhos foram arrancados, os armários. Se você fechar os olhos, a energia, e foi isso que nós fizemos lá com a nossa equipe, você tem a sensação de ouvir pessoas rindo, alegria, sons de bebê, de pessoas que estiveram naquele momento ali, os momentos mais difíceis, os mais felizes.
mas que agora todo aquele sonho são pedaços de tijolos arrancados, grades encostadas, armários abertos e vazios, assim como a vida de todos que foram obrigados a sair de lá. Uma pena. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já.